dia, torcedor. Bom dia, torcedora. A gente começa destacando o Cruzeiro. Conosco, o repórter Emerson Pansieri. Meio-campista cria da Toca está sendo negociado com o futebol português e o Cruzeiro ainda vai manter 50% do jogador. E o Cruzeiro está mais longe de 2 reforços pretendidos por Arthur Jorge. Você sabe que a Raposa está em busca de pelo menos 4 contratações. Gabriel Rojas, lateral esquerdo argentino do Racing, é o primeiro nome fechado. O Igor Júlio, zagueiro do Brighton, e Gregory, volante do Al Rayyan, eram outros alvos. O Gregory, inclusive, trabalhou com o Arthur Jorge no Botafogo e no próprio Al Rayyan do Catar. Foi o Arthur Jorge quem o levou para lá. Já o Igor Júlio, que atuou bem na Fiorentina, foi comprado pelo Brighton, mas não conseguiu vingar no futebol inglês, nem com a camisa do Brighton, nem emprestado ao West Ham. Operações as duas, tanto do Gregory quanto do Igor Júlio, caras. O Brighton chegou a gastar 16 milhões de euros para comprá-lo. O Cruzeiro chegou a sugerir algo na casa dos 5 a 6 milhões de euros. E o fato de ter propostas para manter o Igor Júlio no futebol europeu acabaram por dificultar a situação cruzeirense. Em relação ao Gregory, o ponto é outro. Ele é titular absoluto de uma das peças mais importantes do Al Rayyan, que havia desembolsado 7 milhões de euros como pagamento da multa rescisória para tirá-lo do Botafogo. A avaliação no Catar é de que não vale a pena abrir mão do Gregory, a menos que surja uma proposta extremamente interessante, até porque o Al Rayyan vai precisar encontrar um outro substituto no futebol mundial. Diante desse cenário, sem zagueiro e volante, Cruzeiro parte da estaca zero em busca de outros reforços, tudo para tentar melhorar seu elenco e ser páreo para o Flamengo nas oitavas de final da Libertadores da América, que começam no mês de agosto. Tem um cria da Toca se transferindo para o futebol europeu, não é isso, Emerson Pansieri? Bom dia. Bom dia pra você, Nath. Excelente quarta-feira pra todo mundo. O Cruzeirão vendo um cria da Toca pegar as malas e ir embora. O Vitinho, ele está deixando o Cruzeiro para atuar no Santa Clara de Portugal. O jogador que teve ali um protagonismo em 2024 com o técnico Fernando Seabra, com o próprio técnico Fernando Diniz, o Vitinho ajudou o Cruzeiro em alguns momentos, né? O Cruzeiro teve ali o Vitinho sendo um jogador importante, ele teve também um destaque na base do time celeste. O Cruzeiro mantém 50% dos direitos desse jogador, que agora vai atuar no futebol europeu. Boa sorte aí para o Vitinho. O Cruzeiro, que também está esperando a chegada do Gabriel Rojas, vamos aguardar possivelmente na quinta-feira para que ele possa assinar contrato, né, fazer os exames padrão, e aí o atleta ser anunciado de maneira oficial. Gabriel Rojas, de 28 anos, que está chegando do Racing. Sobre Kaique, tudo parado em relação à proposta do Como. E o Cruzeiro sabe que a pedida do Gabriel Peck, né, do Los Angeles Galaxy, é uma pedida salgada, e o time norte-americano não está muito disposto a negociar não, Nath. Mais uma cria, e aí não tô aqui fazendo nem tecer nenhuma crítica, né? Só é um fato. Mais uma cria deixando a Toca, né? Mas também não teria espaço, né, Romano? Não. E aí o jogador também, ele precisa de estar atuando, né? A vitrine do jogador é o campo de futebol. Então, se ele não tá jogando, se ele não tinha perspectiva de continuar, o Cruzeiro também não enxergava que era daquelas maiores joias, né, da base. Então tá certo, cada um segue sua vida. Boa sorte ao Vitinho. O Cruzeiro no mercado contratando jogadores como o Gabriel Rojas, assunto que nós já colocamos tudo que já tinha para ser explicado, né? Agora falta só a chegada do atleta que tá para acontecer na quinta-feira, e aí fazer exames médicos, depois fazer também ali aquela assinatura de contrato, né? Assinar o contrato e pousar para foto e tudo mais, para ser anunciado como o primeiro reforço dessa janela do Cruzeiro, atleta de 28 anos, que vai ter o Kaique e vai ter o Gabriel Rojas. Por enquanto, nada ainda empolgando muito o Kaique e quem cuida da carreira dele para uma saída. Então, vai ter o técnico Arthur Jorge, por enquanto, tem os dois atletas, tanto o Gabriel Rojas e o Kaique. O Cruzeiro cuidando de chegadas, mas cuidando também de saídas. Cirilo, naquela nossa reunião, naquele nosso papo ali antes do programa, o assunto era o meio-campista que está deixando o Cruzeiro. E esse meio-campista é o Vitinho. Vitinho que foi cria da Toca, né? Fez a base ali, aquele final da base no Cruzeiro, chegou em 2000
2024 até participar de alguns jogos do time principal da equipe celeste. Me recordo do Vitinho em algumas oportunidades atuar como titular do Cruzeiro, teve chance com o Seabra, teve chance também com o técnico Fernando Diniz, depois foi emprestado pro Goiás, foi emprestado também pro Náutico, estava no Náutico e agora fazendo esse caminho para Portugal. 22 anos, e aí, Cirilo, que mora a questão dessa negociação. O Cruzeiro, ele tá indo pro Santa Clara, mas o Cruzeiro fica com 50% dos direitos desse jogador. Foi observado para ser utilizado no time desse ano. Não ficou, né? Não foi aprovado para permanecer no Cruzeiro nesse elenco. Foi emprestado pro Náutico, surgiu uma oportunidade, janela se abrindo, tá indo para Portugal o Vitinho. Cirilo. Quem revela muito, né? Quem tem muito jogador que nessa faixa de idade precisa de espaço, o natural é que os caminhos sejam os mais diversos possíveis, né, Edu? Não tem espaço para todo mundo. O Cruzeiro está montando um time para de fato ser protagonista e por isso vai ter pouco espaço para atletas que precisam ainda se desenvolverem. Foi o caso do Vitinho, acabou não tendo espaço, vai seguir mais um outro caminho. Como é que você encara essa história do aproveitamento dos jovens e do surgimento de talentos no Cruzeiro, Edu? Ô Cirilo, a gente não pode esquecer que o Cruzeiro ele tem formado atletas. Ele pode não ter aproveitado tão bem esses atletas. Cara, nós estamos falando aqui no estádio da estreia do Brasil na Copa do Mundo que terão 2 jogadores formados na base do Cruzeiro convocados. Um com uma chance enorme de ser titular, o Igor Thiago, e o outro o Ederson, recém-convocado. Fora os outros tantos que o Cruzeiro formou nos últimos anos, Fabrício Bruno, que hoje é zagueiro do time, a gente acabou de falar do Kaique, de uma possível venda, do Cruzeiro monetizando num atleta, o Pansieri trazendo agora o Vitinho. Quando você tem um bom aproveitamento na formação e na revelação de jovens, não sobra espaço, inclusive para os bons. É só para os caras que são acima da média. No caso do Kaique, muito acima da média, tem jogado, pode sair. O Jonathan Jesus, com uma temporada muito boa até aqui, está o melhor zagueiro do Cruzeiro em 2026 até aqui. Eu ainda acho o Fabrício Bruno mais zagueiro, mas o Jonathan Jesus está melhor do que o Fabrício Bruno. E o Vitinho, que é um bom jogador, acaba não tendo espaço. Saiu, foi emprestado, roda pelo futebol brasileiro e aí tem a oportunidade de jogar no futebol europeu e quem sabe fazer carreira fora do Brasil. O mais importante de tudo, é claro que tem a importância individual de cada um desses atletas que eu citei, entre vários outros, só que o principal quando a gente fala do Cruzeiro é pro clube. É o clube conseguir tirar tecnicamente dos atletas, e tem conseguido de muitos, mas principalmente financeiramente. E pode acontecer no Vitinho, pode acontecer uma boa grana no Kaique. O que interessa e o que importa mesmo é que o Cruzeiro, se tem alguns nomes, é que o Cruzeiro tem formado e revelado. Me recordo que aqui no nosso estúdio, em alguns programas atrás, falávamos, né, de Bruno Alves, agora sendo confirmada a saída pro Norwich da Inglaterra, o Janderson pro Moreirense, de Portugal. Hoje, essa questão envolvendo também o Vitinho indo pro futebol português. Então, são detalhes que o Cruzeiro sabe que é importante, mantendo o percentual em alguns dos casos, óbvio, né? Alguns jogadores que estão há mais tempo na base, fica mais difícil, porque já tiveram ali alguns experimentos fora e fica mais um pouco complicado. Um atleta que também pode deixar o Cruzeiro é o Murilo Hickman, o jogador que chegou, né, a participar desse time principal, não vem sendo utilizado. Murilo Hickman pode ser outro a deixar o Cruzeiro nos próximos dias. Algumas situações estão aparecendo para que o jogador possa deixar a Toca da Raposa. Normal, ajuste. Enquanto tem jogador chegando, né? Tem jogador saindo, tem jogador do Sub-20 ganhando protagonismo, ganhando destaque, isso é muito normal. Então o Cruzeiro, por exemplo, precisa fazer hoje uma transição de um garoto que é o Juan Gabriel, que vem pedindo também espaço no Sub-20 do Cruzeiro. Tem outros atletas que chamam a atenção, o Eduardo Pape, recentemente na Seleção Brasileira também, Sub-17, ganhando protagonismo no Sub-20 do Cruzeiro. Isso é muito normal e há essa conversa, há esse diálogo do técnico Arthur Jorge também com a diretoria do Cruzeiro em relação a esses garotos, porque foi colocado na mesa também quando ele chegou ao clube que era importante, além de ter os feras, né, de ter
o elenco principal dá essas oportunidades para a moçada, para os jogadores mais jovens. Falando agora de contratação e o Cruzeiro agindo no mercado, Cirilo, continua na mesma a situação envolvendo o Gabriel Peck, né? O Cruzeiro sabe desse valor. O Los Angeles Galaxy bem irredutível na questão financeira, essa é a novidade da história. Tinha ali uma possibilidade de convencimento, mas estão bem irredutíveis com alguns detalhes relacionados a essa questão do contrato. E vamos aguardar, né, se vai mudar esse panorama ou se o Cruzeiro vai realmente chegar, vamos colocar a última fronteira do que ele tem em relação a recursos para essa contratação. É um atleta que tem 25 anos, é um atleta que ao invés de fazer o caminho para a Europa, preferiu fazer o caminho para os Estados Unidos, mas é um nome que agrada sim o departamento de mercado do Cruzeiro, o departamento de futebol, o técnico Arthur Jorge, mas esse é o detalhe. A questão financeira ainda vem sendo um grande problema, tá travando esse negócio de dar aquela guinada como aconteceu com o Rojas, que eu explicava há pouco, Cirilo. Sobre a história do PEC que o Pansieri citou aí também, não adianta fazer loucura também achando que é o cara que vai solucionar todos os problemas do Cruzeiro, que vale todo o dinheiro do planeta Terra. Me parece ser uma boa alternativa, mas não é também que vale jogar um caminhão de dinheiro no cara, né, Edu? Não, eu acho o Gabriel Peck uma ótima alternativa, um cara que acrescentaria no elenco, tem características que o elenco do Cruzeiro hoje necessita, mas é o que você falou, ele não é a última bolacha do pacote, né? O Peck é bom jogador, ele não é o extra classe. Vale você colocar tudo na mesa, como o Cruzeiro fez, por exemplo, com o Gerson, no início da temporada. O Gerson é um cara bastante diferente, esse vale a pena. Não que, com todo o respeito que eu devo ao Peck, mas ele entende, não existe comparação entre Peck e Gerson, nem na função e nem no tamanho, na importância para qualquer que seja o elenco que esses atletas forem jogar. Mas no caso do Cruzeiro, acredito que sim, o Peck acrescentaria, chegaria para somar, mas o Cruzeiro tem que ter muito cuidado e juízo na hora de colocar o dinheiro na mesa. Deixa eu trazer um detalhe em relação ao Caio Jorge, porque na semana passada detalhamos a parte do Cássio e do Cauã Prates fazendo um trabalho diferenciado na Toca da Raposa, mas o Caio Jorge, enquanto aí grande parte dos atletas, né, tá aproveitando esse período de pausa aí do calendário para um descanso, o Caio Jorge tá fazendo realmente um caminho diferente, ele iniciou um planejamento especial de recuperação e preparação física, abrindo mão também de parte das férias para chegar ao segundo semestre, né, chegar essa retomada dos jogos brasileiro, Copa do Brasil, Copa Libertadores com uma condição muito melhor do que ele apresentou nesse primeiro semestre, essa é a verdade. Ele conviveu aí com um período de desgaste físico, né? Teve esse problema no pubis, e aí alinhado, né, nesse planejamento esportivo, o Cruzeiro definiu uma estratégia focada na recuperação plena e no fortalecimento também para a sequência aí do calendário, já que deu essa folga, né, para os atletas, teve esse descanso. O Caio Jorge, ele também a expectativa que ele retorne aos treinamentos numa condição melhor para ter esse nível que todo mundo conhece do ano passado e que o Caio Jorge ainda não conseguiu apresentar na temporada, né? Nesta quarta-feira, Cruzeiro e Racing já finalizando toda a papelada, e aí é só aguardar o Gabriel Rojas viajar para Belo Horizonte, fazer os exames médicos, assinar contrato de 3 temporadas e meia. Acho que só depois disso é que vai ser oficializado pelo Cruzeiro. Lateral esquerdo, 28 anos, Cruzeiro pagando aí no total 6 milhões de dólares. Fica a dúvida apenas se o Gabriel Rojas vem ainda nesta semana ou se somente na outra semana, o jogador ainda passando alguns dias de férias depois de finalizar esta primeira parte da temporada com a equipe do Racing. O Cruzeiro que continua no mercado. Ainda não tivemos nenhuma novidade quanto a Gabriel Peck, atacante que o Cruzeiro negocia, quer a contratação do jogador que pertence ao Los Angeles Galaxy, e aí depois temos que ver quanto a outros movimentos no mercado e também em termos de saída dos atletas. Cruzeiro ainda tentando melhorar as condições com o Como da Itália, que segue interessado no lateral esquerdo Kaique. A expectativa é de que o Krasnodar, ele não desista assim na primeira recusa de proposta feita pelo Christian, e o Jonathan Jesus ainda sem receber oferta oficial nesta janela. Trouxemos ontem questão do lateral direito William. O jogador tem contrato com o Cruzeiro somente até o final do ano.
Se aparecer alguma proposta nesta janela e for interessante para o William, para o Cruzeiro, uma saída não está descartada. O William hoje é o terceiro lateral direito no Cruzeiro, a terceira opção para a direita, ficando atrás do Fagner e ficando atrás do Cauã Moraes. Outros jogadores também ainda nenhuma procura no mercado em casos de saída. Estamos falando aí de Wallace, de Wanderson, de Chico da Costa. O Wallace, muito dificilmente, ele vai continuar no Cruzeiro depois da parada para a Copa do Mundo. Foi oferecido a vários clubes, nenhum ainda abriu negociação. Até surgiu nas redes sociais que o Santos poderia ter interesse. Consultei uma fonte no Santos, descartou esta possibilidade, diz que o Santos tem muitos volantes neste momento. O Cruzeiro vai ter que encontrar aí uma solução pro Wallace. E a diretoria segue aí observando peças que possam chegar para a sequência da temporada. Todo mundo sabe que se perder jogador, aí vai precisar de ir ao mercado para contratar reposição. É isso aí, pessoal, finalizando mais um vídeo do canal. Muito obrigado você que acompanhou o vídeo até aqui, tá bom? Já peço aí o seu like antes de sair do vídeo para dar aquela força pro canal. E claro, deixa o meu convite para quem está chegando agora. Seja muito bem-vindo, você que é cruzeirense, o YouTube indicou aí o canal para você. Seja muito bem-vindo, faça a sua inscrição, se inscreva, deixe seu like também para ajudar o canal e ative o sininho de notificação, que é muito importante, tá bom? Porque assim você não perde nada que sai aqui no canal, tá? Fique à vontade para estar deixando a sua opinião em relação a tudo que foi falado aí no vídeo, tá bom? A participação de vocês é muito importante pra gente, tá bom? Ajuda demais no crescimento do canal e quem puder compartilhar o vídeo com os amigos também é de grande ajuda, a gente agradece, tá bom? Fique à vontade, tá bom? Esse canal aqui é de vocês, foi criado para atender toda a torcida do Cruzeiro e se o YouTube indicou porque você é cruzeirense, tá bom? Compartilhe o vídeo, ajuda a gente e fique à vontade, convido vocês aí a estar olhando os vídeos anteriores para estar conhecendo melhor o canal e estar vendo que esse canal só traz notícia do Cruzeiro e é todos os dias de domingo a domingo, tá bom? Um forte abraço para quem fica, ficaremos atentos às notícias, qualquer novidade a gente volta aqui para atualizar o canal. Mais uma vez, muito obrigado pela preferência, tamo junto e até o próximo vídeo. Valeu, pessoal!